Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de transitórios. Pessoal, é o seguinte, hoje, na aula de hoje a gente vai falar sobre energização de circuitos RL e RC, né? Então, nós vamos colocar esses dois circuitos aí com uma fonte de corrente contínua, né? E vamos analisar com uma chave no circuito em série, né? O que acontece quando a gente fecha essa chave. Então, a gente vai aprender a extrair a equação diferencial, né, de cada circuito. E aí vamos fazer a transformada, utilizar a transformada de Laplace para que a gente consiga achar a resposta no tempo, tá bom? Tanto da corrente como da tensão em cada um desses circuitos aí. Então vamos lá. Tem umas anotações aqui que eu vou usar, tá? Vou disponibilizar essas anotações para vocês, fiquem tranquilos. E é isso, pessoal. Vamos começar então. Olha só. Então a gente tem alguns componentes passivos aqui. Eu vou passar por esse começo de formulário aqui de forma rápida, né? Para então a gente fazer a dedução lá no circuito que vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas só aqui começando, a gente tem a resistência, né? A tensão no resistor é resistência vezes a corrente do resistor. Se o resistor estiver no circuito em série, é a corrente do circuito, né? Então aqui isolando a corrente. Agora, se o nosso circuito tiver um indutor, a tensão no indutor é a variação de corrente, né? A derivada da corrente, vezes o valor da indutância. Tá? E a corrente L, então, é 1 sobre L integral da tensão mais uma corrente inicial. Tá? E a energia, o W, né? É meio L e L ao quadrado. Já para a capacitância, pessoal, o que interessa para a gente analisar, então, é a tensão no capacitor, né? E para isso a gente tem que usar uma integral, 1 sobre C, integral de 0 a t, e C dt, tá? Mais uma tensão inicial. Se a gente quiser saber a corrente, né? C vezes a derivada da tensão sobre... derivada em relação ao tempo, né? Da tensão em relação ao tempo. E a energia, meio vezes C vezes VC ao quadrado, né? Faltou um igual aqui, tá, pessoal? Então essas são algumas formulinhas que a gente vai usar. Não se assustem, porque a gente vai usar a transformada de Laplace, né? Para fazer a dedução. Então a gente não vai ter que resolver essas integrais e derivadas, tá? Embora eu vou deixar um exercício lá para vocês no final, mas eu vou explicar melhor, né? Então aqui na aula eu vou resolver utilizando a transformada. Para vocês verem a importância disso, eu vou pedir um exercício para você tentar deduzir sem a transformada, né? Achando a solução no tempo, direto, tá? Então a gente tem algumas propriedades aí, né? Tanto de indutância e capacitância, já falamos sobre ela, né? A tensão e a corrente, tá? E a gente vai usar um circuito que tem uma chave, né? Então olha só, essa chave ela vai ser fechada. Ela vai ser fechada no instante t igual a zero, tá, pessoal? Então, para a gente, o IL 0 menos é exatamente o momento antes de fechar essa chave, né? E o IL 0 mais é exatamente após fechar essa chave, tá? Então, no indutor, a gente vai ver que se o indutor não estiver energizado, a corrente inicial dele, logo que a gente fecha a chave, vai ser zero, tá? E a gente vai comentar mais sobre isso no exercício. O mesmo vale aqui para a tensão do capacitor, tá bom? Aqui também eu fiz um sumário, né? Resumindo algumas fórmulas, tá? Então aqui eu tenho um resistor, como que seria essa fórmula do resistor no tempo, como seria a sua transformada, né? A mesma coisa aqui para o indutor, um circuito com indutor, transformar a tensão, né? Tá? E depois a corrente, e transformar no circuito com o capacitor, transformar a corrente e a tensão. Tá? Eu vou explicar isso aqui, prefiro explicar lá no exercício, tá? Na dedução. Mas só adiantando, se a tensão, né, for tensão vezes a derivada da corrente, muito bem,
for o indutor vezes a derivada da corrente, se a gente for fazer a transformada de Laplace disso daqui, tá? Vai dar isso daqui porque a gente vai usar o teorema das derivadas. E como que é o teorema das derivadas? É esse teorema aqui que eu apresentei para vocês na aula passada, tá? Muito bem. Como que funciona esse teorema? Porque a gente vai usar aqui daqui a pouco, né? A derivada de ordem n vai ser igual ao quê? De f de t, né? S elevado a n, f de s sempre, tá? Menos s elevado a n menos 1 vezes f de zero, que é a primeira condição inicial, tá? Menos s elevado a n menos 2, f', que é a segunda condição inicial, tá? E uma outra fórmula que a gente vai usar também é a transformada de uma integral. A transformada de uma integral de f de t é 1 sobre s f de t, né? Ou f de c, f de s, desculpa. Então, f de s sobre s, tá? E a transformada de um degrau, né? Um degrau unitário, que é aquele gráfico que vem em 0 e de repente ele sobe para 1 em t igual a 0, tá? É 1 sobre s. Obviamente, aqui sendo 1, aqui é 1. Se aqui for outro valor, aqui é outro valor, tá? Então, só para vocês verem aí um aperitivo do que a gente vai ver, né? Olha só, se eu for transformar L, a derivada de I de t em relação a dt, o L fica para fora aqui, porque é uma constante, né? Então, é como se a gente pudesse jogar esse L aqui na frente multiplicando, tá? Olha só, aqui o grau é 1, né? Então, derivada primeira de I é o quê? É S elevado a 1, né? S elevado a 1 vezes I, que é esse I aqui, menos S elevado a 1 menos 1 dá S elevado a 0. S elevado a 0 é igual a 1, então menos a primeira condição integral, a primeira condição inicial, tá? Aí o L faz a distributiva aqui, e aí a gente pode isolar e achar aqui as variáveis, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, essa fórmula aqui é extremamente importante para a gente, tá bom? Só um segundo, tá, pessoal? Muito bem, olha só. Então vamos lá, energização de um circuito RL, tá? O que está acontecendo? Aquilo que eu falei para vocês, né? Um circuito em série, né? Com uma tensão contínua, com um resistor e um indutor, tá? A gente vai fechar essa chave em t igual a zero. Aquilo que eu comentei com vocês, ó, a gente pode utilizar a transformada de Laplace, que é esse símbolo aqui, ó. Então a gente obtém a equação diferencial a partir do circuito, né? Faz a dedução na verdade faz a transformada, né? Na verdade, daqui para cá a gente faz uma dedução, acha a equação diferencial, depois aqui a gente está no tempo, né? Aí a gente usa a transformada para ir para o domínio da frequência, né? Domínio S, tá? E aqui, essa equação que só tinha derivada e integral, a partir de agora só tem multiplicação e divisão, porque fica uma equação algébrica, né? Daí a gente acha essa solução, a solução dessa equação algébrica, certo? No domínio ainda da transformada, né? No domínio da frequência. Quando a gente faz a transformada inversa, a gente acha a solução para essa equação diferencial, né? Então, em vez da gente vir direto aqui e usar soluções normais aí para derivadas e integrais, a gente vai para o domínio da frequência, acha a solução da, da equação algébrica lá na frequência e volta. Quando a gente volta, a gente tem que fazer a transformada inversa. A transformada inversa é aquela etapa de fração parcial que eu apresentei na aula passada, né? Então, a gente vai ter um método para raízes reais iguais, né? A gente vai ter uma equação algébrica na parte de baixo, a gente vai analisar a função e a gente vai ter um método para resolver quando tivermos raízes reais e diferentes, um método para resolver quando tivermos raízes reais iguais e outro método para resolver quando tivermos raízes complexas. Tá? Eu vou falando ao longo aqui do que a gente vai precisar. E um outro detalhe, aquilo que eu comentei com vocês, eu vou apresentar aqui, né, durante a aula, é essa estratégia aqui, tá?
Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício fazendo essa estratégia aqui, só para vocês perceberem a diferença e o quão é mais tranquilo vir por aqui, tá bom? Olha só, então no circuito em série, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor, né? Mais a tensão VL, lei de Kirchhoff aqui, né? Fecho aqui, LKT, tá? E faço o LKT aqui. Normal, né? O que vai acontecer? Eu quero achar a corrente, né? Então eu vou deduzir a corrente aqui porque eu vou analisar o gráfico da corrente, né? A resposta que esse circuito tem, tá? Quando eu fecho essa chave aqui. Então a gente vai analisar a resposta transitória da corrente. Muito bem. Eu tenho então que VR, apresentei para vocês que VR é o quê? É R vezes I de T. E quanto é VL? VL é L vezes I derivada de I em relação ao tempo. Tá? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a transformada, que é essa regrinha aqui, ó. Tá? É essa fórmula que a gente vai usar aqui. Deixa eu ver se eu fico um pouco mais fácil aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não consegui, mas beleza. O que eu vou fazer então? Se nós fizermos a transformada, né? A transformada de V é V de S, tá? Do R I de T é R I de S, tá? E a transformada disso aqui é L, que vai multiplicar então a transformada da derivada. Eu acabei de fazer para vocês aqui, né? É a mesma ideia aqui, ó, tá? É isso aqui, ó, né? Eu apliquei esse formulário aqui. Olha só, achei aqui a transformada, tá? Tenho que fazer, olha aqui a fórmula, deixei aqui embaixo, tá? Deixei aqui embaixo para vocês. Então, ó, a derivada, a transformada de uma derivada I de ordem 1 me dá isso aqui, né? Então, eu faço S I de S menos S elevado a 1 menos 1 dá 1 aqui, né? Dá S elevado a 0 que dá 1, vezes I de 0, tá aqui. O que eu vou fazer é aplicar a multiplicação aqui, né? O L vai multiplicar, distribuir nos dois itens aqui, né? Muito bem, olha só. Um detalhe que da tabela também, né? Uma tensão contínua, V de S vai ser o V, a transformada, né? De uma tensão V. Aqui podia ser E, tá, pessoal? Para não confundir se eu não quisesse, ó. Podia ser E aqui, podia ser E e podia ser E. Tensão da fonte, tá? Aí o que ia acontecer? Quando a gente fizesse a transformada aqui, ia ser a transformada da tensão, né? Como a minha tensão é E, olha só, então poderia ficar que a tensão, a transformada de uma tensão é E sobre S. Eu só usei V como formulário, né, comum aí, mas só para vocês entenderem que isso aqui é a transformada de uma tensão, tá? De V de S. E qual é a transformada de V de S? É o valor da tensão dividido por S. Então aqui ficamos com, de um lado, né, V de S, aqui nós vamos fazer a multiplicação, né? Então, olha só, V de S é igual a R de S mais L que multiplica esse e multiplica esse, tá? Só que, imagine, se o indutor está descarregado, não tem energia dele, né? E a energia dele não varia, né? Ele sim, o indutor se opõe, na verdade, à variação de corrente, então não tem uma variação logo de cara nele, né? O que vai acontecer? Essa corrente aqui, esse indutor, em T igual a zero, ele se comporta como um circuito aberto, né? Então não vai ter corrente nele. Da mesma forma que o indutor num circuito no infinito, né, T igual a infinito, ele se transforma no estado estacionário, né? Ele é considerado um circuito fechado, né? Isso a gente viu lá na disciplina de circuitos, né? Vocês devem ter visto na disciplina de circuitos, tá? É a mesma ideia. Então esse cara aqui ele é zero. Essa corrente inicial em T igual a zero ela é zero porque o indutor está aberto, tá? Então a corrente do indutor é zero. Se comporta como um circuito aberto. Tá? Então a gente fica com essa etapa aqui, ó. V de S, R que multiplica I de S, mais L, S e S. Tá? L vai ser uma constante, V vai ser uma constante também. E o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou isolar esse I. Então eu vou colocar em evidência esse I e esse I. Tá aqui, ó. I que multiplica LS mais R. E troquei de lado, né? Todo mundo aqui. Tá?
Aí agora, olha só, eu vou isolar o i. Passo esse ls mais r para baixo aqui. Eu fico com v sobre s dividido por ls mais r. Divisão de frações, copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Olha só o que eu chego aqui. Isso aqui é minha equação algébrica, né? Então, eu estou nesse ponto aqui, ó. Fiz a dedução da equação diferencial aqui, né? Aqui, tá? Depois, fiz a transformada de Laplace aqui, certo? Ó, fiz a transformada de Laplace aqui. Só virou solução algébrica. Só fiz multiplicação e divisão até aqui, quando aqui eu chego na minha equação algébrica final, né? Na minha solução da equação algébrica. Muito bem, se eu tenho uma equação algébrica, né? O que vai acontecer? Agora eu preciso fazer a transformada inversa. Tá? Vou até tomar uma água aqui, só um segundinho. Então, olha só. O que eu vou fazer para eu ajeitar esse cara aqui, né? Para eu voltar, porque esse cara não está direto na tabela. É aquela ideia, fazer frações parciais. Eu vou dar uma ajeitadinha antes, ó. Para esse S ficar sozinho, esse S aqui ficar sozinho, tá? Eu vou dividir todo mundo por L, tá? Então vai ficar V de L, né? Então aqui é como se eu... Esse V é como se ele estivesse aqui, né? Se eu dividir por L, vai aparecer aqui na frente V de L. Então eu vou dividir aqui por L e aqui por L, tá? Corto, vou ficar com V dividido por L, que multiplica 1 sobre S, S mais RL, tá? Aí daqui a pouco eu vou te falar que esse RL aqui tem relação aqui um pouco com essa constante de tempo, tá? Mas isso é história para daqui a pouco. Olha só, vou dar uma analisada aqui. O que eu vou ter de raízes aqui na parte de baixo da minha equação, né? Da minha equação algébrica. Isso aqui vai ser uma constante, né? Então eu tenho aqui uma raiz de valor zero e aqui uma raiz de menos R sobre L. Então, raízes reais e diferentes. Raízes de reais e diferentes, se você voltar lá na aula da semana passada, de transformada de Laplace, você vai ter que achar A1 e A2. São os resíduos A1 e A2. Aí, o que eu faço? A1 fica sobre S, né? E A2 fica sobre S mais RL. Ah, professor, tá estranho esse S aqui e tal, né? Mas é como se eu poderia imaginar que aqui fosse S mais zero também, se quiser deixar tudo meio parecido, tá? Ó, tá? Então, tudo isso aqui vira isso. Ó, ainda estou carregando o IDS aqui, ó. Então, tudo isso aqui vira isso daqui, tá? Muito bem. A1, o que eu faço? Copio o que está embaixo de A1, que para a gente é o S, né? Eu pus S mais zero aqui só para vocês analisarem. Deixa eu pegar aqui um apagador. Vou apagar isso aqui para não confundir. Opa, apaguei. A1, então, é o que está embaixo dele, que vai multiplicar tudo. Tudo para a gente é isso aqui, né? É isso aqui. Porque isso aqui para a gente é constante, né? Então, não precisa multiplicar. Vai multiplicar esse cara aqui. Quando S for o quê? For a raiz, S for igual a zero. Tá? Então, olha só, corto esse S com esse S. Fico com 1 sobre S mais RL. Quando S for igual a zero. Tá? Se o S for igual a zero, eu corto esse cara aqui porque ele é zero. Eu fico com 1 sobre RL. Divisão de frações, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O meu A1 é LR, tá? Copio o primeiro, que é 1, multiplico pelo inverso do segundo, que é RL. Aí virou LR, tá? E o A2? Copio o que está embaixo de A2, vezes tudo isso. Quando o meu S for a minha raiz. Então, S é igual a menos RL, tá? Corto esse com esse, fica 1 sobre S, né? Fica 1 sobre S. Esse 1 sobre S eu vou substituir por... Ah, tá até aqui embaixo. Vou substituir por 1 sobre menos RL. Mesma coisa, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, dá uma vez menos LR. Então, olha só, o A1 é LR.
O A2 é menos LR. Tá aqui, ó. V de L que multiplica LR sobre S mais, na verdade, menos LR sobre S mais R sobre L. Tá? Da tabela, a gente sabe fazer a transformada de alguma coisa sobre S. De um A sobre S, por exemplo, né? Ou de 1 sobre S. Melhor. Vou usar 1 sobre S aqui, tá? Então, olha só. 1 sobre S. A gente sabe fazer a transformada, né? Tá? E a gente sabe fazer a transformada também de 1 sobre S mais A. 1 sobre S mais A. 1 sobre S mais A. Opa. É igual a E de menos AT. Tá? Muito bem. Mas olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a transformada inversa. A transformada inversa de 1 sobre S é 1, tá? Que é o degrau. O que eu fiz então? Se a transformada de 1 sobre S é 1, eu ponho esse LR aqui na frente, faço vezes 1 sobre S. A transformada inversa é LR. Tá aqui, ó. Tá? Olha só que aqui eu estou fazendo a inversa nesse momento, ó. I de S está indo para I de T. Então, nesse momento, estou aplicando a transformada inversa, porque aqui eu já tenho frações parciais. Uma constante fica uma constante, 1 sobre S, a transformada é 1, então sobra o L sobre E, menos L sobre R, que multiplica E de menos AT, ó. Menos AT, ó. Menos AT. Muito bem. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho que fazer a distributiva, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá bom? Muito bem. Esse vezes esse, ó, tá aqui. E esse vezes esse tá aqui. O que vai acontecer? Corto, corto, corto e corto. Eu vou ter VR menos VR e de menos RLT. Tá? Se eu colocar em evidência, o V de R fica 1 menos E de menos RLT. Só que a constante, na verdade o tal, né, que é a constante de tempo, é aquela análise, né, que a gente faz que quanto tempo demora a resposta transitória de um circuito, né, desse tipo, do capacitor, né, a corrente no capacitor, para ser mais específico, está relacionada ao resistor e ao indutor, que é LR, tá? LR, a constante de tempo para o indutor é LR, um circuito RL, na verdade, tá? Então, na verdade, ó, eu tenho até aqui, em 5 constantes de tempo aqui, a gente já vai analisar esse gráfico, né? O gráfico praticamente atingiu o regime permanente, talvez um pouquinho mais para frente aqui, vai. Mas é 5 constantes de tempo. Então, olha só, se L tá aqui, L sobre R é a constante de tempo, eu substituo aqui, ó. Aqui está L sobre R. Mas o que eu faço? Coloco o tal embaixo aqui, né? Então é o inverso do tal. Então, a minha corrente é V de R que multiplica 1 menos E de menos T sobre tal. Tá? Vou fazer agora o gráfico da minha corrente para analisar. Então, olha só. A corrente aqui, né? Quando a gente fecha aquela chave aqui, ó. A gente fecha essa chave, o que vai acontecer? Ela sobe, né? Então ela tem essa resposta transitória, esse formato, né? Tá aqui a fórmula da corrente, tá? E ela tende ao regime permanente. Qual é o regime permanente? V sobre E, né? E por que regime permanente? Né? Se você pensar aqui, ó, se você for analisar, tem até aqui uma anotaçãozinha, peraí, tá aqui. O E, se ele tender a menos infinito, ele vai ser zero, né? Aí o que vai sobrar? Vai sobrar esse 1 menos 0, vai sobrar 1, tá? Então vai ser o quê? V sobre R vezes 1, tá aqui, né? Tá? Então esse é o regime permanente, né? E se o t for zero, né, nesse ponto aqui, ó,
que vai acontecer? E elevado a zero é 1. 1 menos 1 é 0. Vezes 0, VR vezes 0, 0. Por isso que começa aqui em 0. Então, essa é uma análise logo que fecha a chave, como se comporta a corrente no, no circuito, né? No indutor. Mas, na verdade, como é um circuito em série, né? É a corrente do circuito. Ela se comporta dessa forma, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês deduzirem a tensão V de T. V de L, na verdade, né? V de L, tá? Você já tem todo o caminho meio andado aqui, tá? É de pensar um pouquinho. Eu quero que você deduza esse cara aqui, ó, tá? Mas para te ajudar aí, o que vai ser esse cara aqui? O VL, se você isolar, é a tensão menos o VR. E o VR é R de T. Você já tem I de T. Então, se você quiser, você não precisa fazer a transformada. Dá para fazer também. Dá para isolar e fazer a transformada inversa e achar o V de T. Mas você já tem meio caminho andado aqui, porque a gente já fez com a corrente. Tá? Então, vai ser um exercício, vai ser esse. Né? E aí você vai também me analisar a, a, o formato da resposta, né? Da tensão em um indutor, tá? No circuito RL, que eu quero saber como que é a resposta transitória, né? Para isso, depois eu vou falar lá o livro do Nilson, tá? Capítulo 7. Uma boa referência para você ir atrás para poder desenvolver o exercício. Mas eu falo daqui a pouco sobre isso, porque nós temos também a energização de um circuito RC, tá? Mesma coisa. Olha só, eu tenho um capacitor em série com resistor, em série com a fonte, tá? Fecho a chave em T igual a zero, né? Então vou fazer uma análise aqui para achar tensão e corrente, certo? Muito bem. Lembrando que um capacitor em T igual a zero, né? É um circuito fechado. E em T igual a infinito é um circuito aberto. No regime permanente, o capacitor é um circuito aberto, né? Inverso lá, tudo isso aqui é inverso lá do indutor. Também lá vem da circuitos elétricos. Muito bem, vamos primeiro começar a dedução da função da corrente, né? Mesma ideia do LKT. Tensão da fonte é VR mais VC, tá? O que é VR? R de T. E o que é VC? Eu passei lá no formulário para vocês lá. VC do capacitor é I sobre C, integral de 0 a T e dt. Né? Então é a integral da corrente, mais uma tensão inicial no capacitor. Né? A gente vai considerar capacitor descarregado, né? Como a energia como não tem variação de cara num capacitor, ele vai ter uma tensão igual a zero. Tá? Então vou montar a minha equação aqui. Ó. V é igual a VR, está aqui, ó, mais VC. Está tudo aqui. Tá? Fiz aquela primeira parte de dedução da equação diferencial. Antes de eu fazer a transformada, eu vou usar uma artimanha aqui, tá? Eu vou derivar todo mundo aqui, para eu sumir com essa integral. Quando eu derivo essa tensão aqui, ela vai para zero. Diferente lá no circuito RL, que eu estava fazendo a transformada, por isso que a transformada da tensão ficou V sobre S. Aqui eu estou fazendo a derivada, por isso que ficou zero, tá? Derivada de R e T é R dI dt. Tá? E a derivada disso aqui também vai ser zero. E a derivada disso aqui, né, não vamos entrar em detalhes aí, mas vai ser IC, né, que é uma constante, está na frente. A derivada de uma integral vai ser o próprio I, né? Que é em função de dt aqui, né? Faltou o t aqui, ó. I dt, tá? Então, a derivada da integral dá o próprio I. Muito bem. Outra coisa que eu vou fazer para me ajudar, vou dividir todo mundo por R, né? Então, divido aqui por R e aqui por R e corto esse R com esse R aqui, tá? E aqui vai aparecer outro R. Isso aqui vocês já vão ver que tem a ver também esse RC com o tal de um circuito RC, tá? Muito bem, agora a gente vai aplicar a transformada inversa. Opa, transformada inversa não. A gente ainda está indo para o domínio da frequência, então a gente vai fazer a transformada direta. Utilizando o quê? Teorema das derivadas. Mesma ideia que nós fizemos lá, tá?
Olha só, a transformada da derivada de ordem 1 aqui, porque n é igual a 1, né? Eu vou ficar com s elevado a 1 e de s, porque é esse termo aqui, né? Menos s elevado a 1 menos 1, s elevado a 1 menos 1, que multiplica a primeira condição inicial. Aqui é f, mas, e aqui é i, mas não tem problema. Precisa ser y, i, f, não tem problema, tá? Muito bem. Mas a transformada de t e de s, isso aqui é uma constante igual a zero. Tá? Muito bem. S elevado a 1 menos 1 é S elevado a zero. S elevado a zero é 1, certo? Tá? Muito bem. Nós vamos considerar uma condição inicial no circuito, né? Que em t igual a zero a corrente vai ser igual a zero. Tá? Na verdade, a gente vai ter um e zero. Não é que a corrente vai ser zero, não. A gente vai considerar a tensão inicial no capacitor, tá? Igual a zero. Dessa forma, deduzindo aqui o circuito, né? A gente tem que deduzir. Agora a gente não foi dada a condição inicial. Isso aqui para a gente é a condição inicial logo que fecha a chave. Né? Isso aqui é um circuito RL, um circuito RC, é um circuito de primeira ordem. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa equação algébrica aqui que a gente achou, nessa aqui também, ó, quer ver? Nessa, opa, não, aqui mesmo. É um circuito de primeira ordem, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma condição inicial, nesse caso aqui, tá? Muito bem. A primeira condição inicial é exatamente o I0 negativo aqui em cima. É logo que a gente fecha a chave. Lógico que a gente fecha a chave, o capacitor é um circuito fechado, né? Se a tensão dele for igual a zero, qual vai ser minha corrente? Minha corrente vai ser fonte dividido pelo resistor. Por isso que a gente vai usar aqui, ó, fonte dividido pelo resistor. Se essa tensão inicial não for igual a zero, ou seja, o circuito for maior, né? E esse capacitor estiver carregado por uma outra parte do circuito, aí a gente faria I0 igual a V menos V0, que é a tensão no capacitor, dividido por R, tá? Então, mas para facilitar aqui o entendimento para vocês, eu usei I0 igual a V0. Muito bem. E onde que eu vou colocar isso? Aqui, ó. Tá? Mas se quiser fazer completo, considerando uma tensão no capacitor, aí a gente colocaria isso aqui. Muito bem. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vs vezes IS está aqui. Né? Menos corrente inicial I0 é VR, mais IR e de S igual a zero. Aí, o que eu vou fazer? Esse VR eu vou jogar para esse lado aqui. Ó. Vai vir positivo, tá? E eu vou manter esses dois carinhas aqui. Né? E aí eu vou colocar o IS em evidência. Ó. IS vai multiplicar S mais 1 sobre RC. Tá? Lembrando que eu quero isolar a corrente. Né? Se eu quero isolar a corrente, eu passo esse cara aqui dividindo. VR sobre IS mais 1 sobre RC. Né? Divisão de frações, copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Né? Para esse VR vir aqui na frente, sendo uma constante. Né? Tá? Lembrando, se tivesse um V0 na frente, ia ficar V menos V0 dividido por R aqui, tá? Mais 1 sobre S mais 1 sobre RC. Beleza, ó. Tabela. Né? Isso aqui está na tabela, aqui nesse caso nem precisa, a gente não precisou fazer a transformada inversa. Provavelmente, na verdade, a gente nem precisou fazer transformar frações parciais, tá? Aqui, ó, aqui está direto na tabela. Provavelmente porque a gente usou uma artimanha aqui de derivar, né? Derivar todo mundo aqui, tá? Mas dá para fazer o teste depois. Mas olha só, já está de cara na tabela, porque E de menos AT é 1 sobre S mais A. Tá aqui, ó. Então, ó, transformada inversa, ó. Do I de S eu vim para o I de T minúsculo, né? Sempre transformada inversa I maiúsculo e transformada I na frequência é maiúsculo, né? E o I no tempo é minúsculo. Então, o que a gente ficou? V de R, E de menos T, na verdade, seria menos 1 sobre RC vezes T, né? A inversa disso aqui, ó, é E
de menos 1 sobre RC, que é o nosso A, né? Que é esse Azinho aqui, ó. Vezes T, certo? Como tal é o RC, ó, tal é RC, eu já coloquei menos T sobre tal. Mesma ideia aqui do gráfico, né? Em aproximadamente 5 tal, a gente já atingiu o regime permanente. Então, 5 tal depende do resistor e do capacitor usado, né? Até aqui embaixo eu tenho a tensão, ó. A tensão do meu capacitor. Isso foi estudado em circuitos elétricos, né? A partir de 5 tal aqui, ó, o que acontece? O capacitor, a tensão do capacitor já atinge o regime permanente, tá? E aí, olha só, aqui em 5 tal também a corrente já atingiu o regime permanente. Então, olha só, para t igual a zero, vamos fazer a análise, né? Para t igual a zero, E elevado a zero é 1. 1 vezes VR. Então, a corrente, ó, logo que a gente fecha a chave no circuito RC, ela começa lá em cima, ó, no VR. E depois ela vem decaindo, ó, exponencial decrescente, tá? Muito bem. Lembrando que E de menos infinito é zero, né? Então, se isso aqui tender a infinito, fica zero, tá? Aí a corrente aqui vem para pertinho do zero para o infinito, né? Tá? O E elevado a zero é 1, que é a ideia que eu falei para vocês, que em zero aqui a gente tem VR, né? Muito bem. Vamos então fazer a dedução da função da tensão no capacitor, né? Olha só, V é VR mais VC, isolo VC, o VR vai ser RI, eu venho aqui e substituo o I aqui, ó. Já tenho o I aqui. Venho aqui e substituo, tá? Vou ter o quê? V menos V que multiplica E de menos T sobre tal. Tensão no capacitor é V, 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? O que eu fiz aqui do lado? Eu fui levando, se eu não tivesse considerado a minha tensão no capacitor igual a zero, a minha corrente era essa aqui, né? I de T, ó. Era essa aqui a minha corrente, tá? Aí você tinha que ir levando esse V0 aqui. Então, se quando eu fecho a corrente, fecho a chave, se o capacitor estiver descarregado, totalmente descarregado, é essa ideia aqui da corrente ser V sobre R. Mas se o capacitor não estiver descarregado, a corrente é V menos V0 sobre R. E aí, quando você substituísse lá o I na tensão, teria que carregar esse cara. Aí, o que ia aparecer? Ia aparecer essa nossa fórmula aqui da tensão num capacitor, mais um V0 que multiplica E de menos T sobre tal. Agora, se esse V0 for zero, essa parcela corta, só sobra isso. Tá? Muito bem. E um outro detalhe, né? Se o T tende ao infinito, né? O que vai acontecer aqui, ó? Se T tende ao infinito, né? O que vai acontecer? E de menos infinito é zero. Então, 1 menos 0, 1 vezes V, ó, tendendo ao infinito, V. Tá? E ele é um circuito aberto, então a minha tensão no resistor seria zero, quando ele tende ao infinito. O capacitor é um circuito aberto, né? Muito bem, e a tensão no capacitor, inclusive, ia ser a tensão da fonte, porque não ia ter corrente no resistor, a tensão zero, né? Tensão do capacitor ia ser a tensão da fonte. Aqui, ó, dá para analisar pelo gráfico ou pelo circuito aqui também, tá? Se aqui for um circuito aberto, aqui VR é zero, né? Imagine a chave fechada aqui no regime permanente, T igual a zero, T igual a infinito. Fechei essa chave, aqui circuito aberto, não passa corrente, aqui é zero a tensão. O que vai ter tensão aqui no circuito aberto do capacitor? Tensão da fonte, que a chave está fechada. Dá para fazer análise tanto no gráfico quanto no circuito, tá? E já falei também se para t igual a zero, opa, aqui é a corrente. Aqui, tensão. Para t igual a zero, isso aqui é 1, né? 1 menos 1, 0, tá? E 0 vezes V, 0. Eu só não iniciei no zero aqui, né? Comecei no V0, né? Aquela ideia dele estar descarregado ou não. Mas se V0 for 0, então aqui seria 0, é essa análise, tá?
Muito bem, pessoal. Então, olha só recapitulando, né? Aqui no capacitor, nós fizemos a dedução da corrente utilizando a transformada de Laplace. E no circuito RL também fizemos a dedução da corrente, usando a transformada de Laplace. E analisamos o gráfico, a resposta transitória, né? Então, como se comporta aqui esse transitório quando a gente fecha uma chave. Né? Depois a gente vai estender esse conceito lá para as linhas de transmissão, né? Quando é feito um chaveamento lá, um transitório, né, eletromagnético. Né? Essa é a análise que a gente vai fazer. A gente começa por isso aqui. Muito bem. Aqui no circuito RC eu também deduzi a tensão, né? Como exercício, você vai deduzir a tensão no RL, tá? Por isso que não tem tensão aqui no RL. É, já agora a gente vai para os exercícios, que são as atividades que vocês têm que fazer hoje, né? Então agora ficou mais fácil vocês analisarem isso aqui, né? Tá? Se a tensão no capacitor for zero, isso aqui não vai ter, tá? Se a corrente no indutor for zero, isso aqui não vai ter também, né? Tá? Então dá para correlacionar essas fórmulas, né? Que são fórmulas aí relacionadas à solução de circuito por meio da transformada de Laplace, tá? Muito bem, vocês têm aqui então o resumo das equações. Eu vou disponibilizar esse material, né, para vocês no EAD e vocês vão continuar. Deixa eu mostrar o exercício agora para vocês, tá? Só um segundo. Olha só. Repita a análise de energização, né? Essa análise de resposta transitória, né? Ou mesmo resposta ao degrau do circuito RC apresentado, utilizando a transformada de Laplace. Considere agora que a gente tem valores para tensão, resistência e capacitância. Então, você vai repetir toda a análise de energização, né? A resposta transitória do capacitor, né? Do circuito RC. No circuito 2, faça a dedução da tensão VL do circuito RL apresentado na aula. Você pode tanto deduzir da forma que eu deduzi a tensão do capacitor, né? Ou usar a transformada também para achar VL. Muito bem. E na 3, é um exercício que vai mostrar a importância da transformada de Laplace para vocês, né? Aí na resolução das equações diferenciais no circuito elétrico. Vocês vão tentar fazer a análise dessa resposta transitória do RL, mas sem usar a transformada. Até a parte de achar a equação diferencial é igual. Aí você vai resolver a equação diferencial no tempo, utilizando derivada integral, né? E aí, para isso, você pode ser um circuito que tenha uma resposta natural. Um circuito com resposta natural é um circuito só RL, tá? Não tem a resposta natural do R e o L, sem uma excitação de tensão, ou seja, sem uma tensão contínua, né? Tem lá no livro do Nilson também. Ou um circuito igual ao nosso aqui, alimentado por uma fonte de tensão. Aí vai ser uma resposta ao degrau, né? Então, a gente vai analisar a resposta transitória, né? Que é, na verdade, derivada aí da resposta ao degrau. E aí, eu estou até com o livro do Nilson aberto aqui, lá da nossa biblioteca virtual. Olha só, capítulo 7, tá? Página 231. Resposta RL e RC de primeira ordem, né? Tá? Então ele começa, ó, resposta natural de um RL e resposta natural de um RC. Então ele pega só RL e só RC, tá? Depois ele vai resposta a um degrau de circuitos RL e RC, que é mais ou menos o que a gente fez aqui. Mas ele não usa a transformada de Laplace, ele resolve as equações com derivada integral direto, né? Tá? Aqui é um circuito RL apenas e um circuito RC apenas, tá? Aqui é resposta natural, tá? Muito bem, então já dei a fonte para vocês pesquisarem aí. Muito bem, pessoal, então vocês têm até a semana que vem para me enviar esse exercício, tá? Muito obrigado.